Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Santos, pode me chamar de Pri, e eu estou aqui para te ajudar a parar de perder dinheiro e começar a aprender a fazer a sua própria renda. E eu criei este programa que vai estar no ar todas as semanas, que se chama o Pergunta para Pri, onde eu vou selecionar algumas perguntas que eu recebo no Instagram, que eu recebo no canal do Telegram. Aliás, se você não está no Instagram, se você não está no Telegram, eu vou colocar o link aqui embaixo para você participar. E antes de começar este vídeo em que eu tenho várias perguntas aqui para serem respondidas, deixa eu te pedir uma coisa. Por favor, se inscreve no canal, você ajuda bastante se você se inscrever, se você der um joinha, se você compartilhar esse link com outras pessoas que precisam saber desse conteúdo e se você ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver um vídeo novo. Combinado? Então vamos lá! Vamos olhar algumas perguntas que eu recebi, como eu disse, no Telegram e no Instagram. A primeira pergunta, olha que interessante. Por que todos falam que não vale mais a pena investir na poupança? Realmente, né? O que mais a gente ouve quando a gente começa a estudar sobre investimentos, começa a entender sobre investimentos, é que a poupança, ela não é mais um investimento, não que não seja um investimento seguro, mas não é mais o melhor investimento, um investimento adequado, que você perde dinheiro deixando na poupança. Então deixa eu te explicar o porquê disso. Na verdade, assim, existe uma separação e é importante que você saiba disso. As poupanças que foram criadas até o dia 4 de maio de 2012, elas têm uma forma de remuneração, de rentabilidade diferente das poupanças que foram criadas depois deste período. Então, se você tem uma poupança que foi criada antes de 4 de maio de 2012, não mexe nela, deixa ela lá quietinha, porque ela está rendendo todos os anos 6% ao ano, que é mais ou menos a média da inflação. Então, não mexa nessa poupança, deixa ela onde está. Agora, se a sua poupança ela é do período depois do dia 4 de maio de 2012, aí a situação é outra. O que acontece? Essas poupanças elas são remuneradas a partir do indexador, que é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então, quando você ouve no Jornal Nacional que eles falam aumentou a taxa Selic ou abaixou a taxa Selic, é dessa taxa que nós estamos falando, é a taxa básica de juros do país. Então, quando você fala 70% da taxa Selic, ela representa hoje 7,75% é a taxa Selic e a taxa de remuneração da poupança é de 5,42%, ou seja, ela é uma taxa inferior à taxa Selic. E este é um dos principais motivos pelo qual a poupança ela não é um bom investimento, porque existem outros investimentos que pagam a 100% da Selic, né? E mesmo com cobrança de imposto de renda, ainda assim eles são mais vantajosos. Mas presta atenção, porque isso também está para mudar, porque na verdade, nessa semana, inclusive que eu estou gravando o vídeo, nós vamos ter uma reunião do Copom. E o que acontece? A taxa Selic provavelmente ela vai ser aumentada de 7,75% para aproximadamente 9,25%. Aí a coisa muda de figura. Por quê? A poupança ela passa a ser remunerada quando a taxa Selic chega a 8,5% ou mais, ela passa a ser remunerada de forma fixa em 0,5% ao mês, ou seja, equivalente a 6,17% ao ano. Então, a poupança ela passa a ser um pouco mais atrativa, mas ainda assim não é uma boa opção, porque existem vários probleminhas com a poupança que ninguém te conta. O que acontece é que se você saca o seu dinheiro fora do aniversário da poupança, mesmo que seja um dia apenas antes, você perde todo o seu rendimento do mês. Então, a poupança, por mais que tenha tanto dinheiro lá e na poupança, ainda não é o melhor investimento. Aliás, não existe o melhor investimento, mas ela não é um investimento adequado, principalmente se você está buscando se proteger da inflação.
ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Quanto eu pago de imposto de renda se eu investir? Essa é uma pergunta muito comum e as pessoas fazem uma grande confusão, então eu quero deixar aqui bem claro. Você não paga nenhum imposto de renda se você somente investir. Então, se você for lá e comprar um CDB, se você for lá investir em ações, se você for lá investir em fundos imobiliários, se você investir em qualquer coisa, você não paga somente pelo investimento. Por quê? O imposto, como o próprio nome diz, ele é um imposto de renda. Então você só paga quando você tiver renda dos seus investimentos. E quando é que você tem renda? Quando você tem o resgate desse investimento. Então, quando você resgata o seu CDB, quando você resgata ou você vende a sua ação, ou você vende, nem sempre, né, tem regras específicas para as ações, mas estou só generalizando aqui para vocês entenderem. Só quando você tem realmente um lucro em qualquer operação que você efetivamente paga o imposto de renda. Qual é uma exceção a essa regra? É os fundos de investimento, né, que tem o famoso come cotas, que compulsoriamente, de 6 em 6 meses, né, nos meses de maio e de novembro, é cobrado antecipadamente o imposto de renda. Caso contrário, você não paga impostos de renda simplesmente por investir. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar para as pessoas, né, quando me perguntam a respeito dos investimentos, é que elas não se limitem pelo fato de ter que pagar imposto de renda, falar assim, eu não vou investir porque eu tenho que pagar imposto de renda. Isso é uma bobagem, né? Porque quem tem renda é que paga imposto de renda, justa ou não. É uma forma de você entender que você está criando sim um patrimônio, né? E você acaba tendo que pagar imposto de renda. Mas existem inúmeras maneiras de você evitar o imposto de renda de forma lícita, né? Obviamente, você entendendo quais são os investimentos mais adequados em que você consiga ter rentabilidade sem você ter que pagar o imposto de renda. Então, existem formas sim, não se assuste pelo imposto de renda, não se assuste pelo leão, não se deixe limitar por esse tipo de entrave. Não é o entrave, é um amadurecimento. A partir do momento que você passa a amadurecer no mundo dos investimentos, você passa a entender melhor como as coisas funcionam, você vai entender que isso daí é natural. É natural que você tenha aí que ter uma declaração de imposto de renda, é natural que você tenha que declarar os seus bens, é natural que você tenha que eventualmente pagar o imposto de renda, tá bom? Vamos lá para a próxima. Eu ganho pouco, eu devo investir? Olha, pouco é uma coisa relativa, a gente nunca sabe quanto é pouco. O que é pouco para mim, às vezes é muito para você e vice-versa. Então, se você ganha, vamos colocar assim como pouco, um salário mínimo, né? Porque é o salário mínimo que é estabelecido aí pelo governo. Vamos dizer que salário mínimo seja pouco para você. O que você deve pensar? É possível investir? Sim. Só que existe uma questão muito importante quando você começa a investir, que é a diversificação. E quando você ganha muito pouco, você consegue diversificar pouco, né? E aí o que vai acontecer é que você vai acabar investindo. O ideal é que você invista em ativos, né? Em investimentos que sejam mais seguros, que você tenha uma liquidez, que você tenha uma previsibilidade maior da sua rentabilidade, que são todos os que estão aí, o que existe na renda fixa. Eu costumo dizer para as pessoas que se você ganha pouco, o que você tem que almejar? O que você tem que buscar? Você tem que buscar ganhar mais. E como é que você faz para ganhar mais? Você pode tanto investir em habilidades, em competências que você precise desenvolver para você poder pedir uma promoção, para você poder mudar de emprego e você se tornar mais empregável dentro do mercado de trabalho, ou até mesmo alguma habilidade que você tenha que desenvolver, que você possa desenvolver para você fazer uma renda extra, né? Exponencializar algum talento que você tenha e que você consiga fazer uma renda extra, um valor extra aí, fora do seu horário de trabalho, obviamente, né? Porque senão você vai acabar conflitando com o seu trabalho principal. Mas o ideal é que você busque mais renda, você busque gerar mais renda. Inclusive o vídeo anterior que eu fiz a esse, eu falo bastante disso, dou até um exemplo, né, de uma pessoa que eu tive o prazer de dar a mentoria para ele e ele se encontrou aí na renda extra. E existem inúmeros casos, né, de pessoas que realmente acabam descobrindo que coisas que elas sabem fazer muito bem, que até eventualmente elas fariam de graça, elas acabam descobrindo
sendo uma ótima fonte de renda. Então, às vezes, a pessoa que gosta muito de fazer crochê, ou de fazer tricô, ou de fazer um bolo, de fazer uma comida especial, de receber pessoas, de escrever, de traduzir, enfim, existem inúmeros talentos que as pessoas têm e que podem sim ser convertidos em renda extra, né? Sem pensar que, nossa, a pessoa tá fazendo isso porque não tem dinheiro dentro de casa. Não, é só por prazer mesmo e pelo fato de conseguir gerar mais renda, de conseguir trazer mais dinheiro para o bolso e, consequentemente, ter mais oportunidade de investir. Então, de forma direta, sim, se você ganha pouco, você conseguir, mesmo ganhando pouco, você conseguir separar uma parte do seu salário, né, da sua renda para investir, ótimo, maravilhoso. Mas vai ser muito mais efetivo se você conseguir ganhar mais, você conseguir gerar mais renda para você poder transferir isso para os investimentos, tá bom? Vamos lá. Eu posso perder... essa é dura. Eu posso perder todo o meu dinheiro investindo? De forma direta, né? De uma forma sincera e honesta, sim. Por quê? Depende do investimento que você fizer. Se você entrar num investimento que é muito, muito, muito arriscado, existe sim a possibilidade de você perder todo o seu dinheiro, de você... Pior, né? Você fica devendo ainda, né? Existem operações, sim, principalmente na Bolsa de Valores, em que você tem essa possibilidade de perda total do capital, né? Por isso que a lição número 1, né? Antes de você começar a investir, a primeira coisa que você precisa saber é onde você está colocando o seu dinheiro. Afinal de contas, você trabalha, né? Você vai lá, vamos supor que no exemplo da pergunta anterior, você fez todo um esforço, você começou a gerar renda, você está fazendo uma renda extra, conseguiu juntar uma grana, tá fazendo, nossa, eu vou começar a investir, aí você vai lá e mergulha, por exemplo, num day trade sem saber exatamente o que é, sem saber do que se trata, e você pode sim, perder todo o seu dinheiro, né? Então, o mais importante é que você não... Lógico, não estou falando isso para você se apavorar, e muita gente tem medo de investir, e a ideia aqui não é essa. A ideia é que você entenda onde é que você está investindo, você entenda quais são as possibilidades, onde é que você deve entrar, onde que você não deve entrar, né? E tudo é aprendizado. Ninguém começa sabendo e entendendo tudo. Então, se você quer começar, então comece com pouco, né? Não começa logo colocando todas as fichas lá, apostando todas as suas fichas, né? Começa pouco a pouco, vai colocando um pouquinho, entendi, nossa, ganhei um dinheiro, já sei como é que funciona, vou dar continuidade, dá uma diversificada, põe um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, lógico, se o seu perfil de investidor comportar isso, mas respeite o aprendizado. Respeite esse tempo que você leva. Ninguém começa nada na vida, né? Seja qualquer que seja a sua profissão, ninguém começa e no dia seguinte já se torna um expert, já se torna especialista naquele assunto, né? Então, comece com pouco, comece devagar, que dá muito mais certo. Ai, Priscila, mas eu não vou ter tempo para fazer isso. Não tem problema, vai ter tempo sim. Você vai viver até os 90 anos, pode ter certeza disso. Então, vai ter tempo bastante para você aprender, para você ir aí aos poucos galgando a escadinha dos investimentos e respeitando aí o dinheiro que você está colocando nesses investimentos e que você realmente não quer perder, tá? Mas respondendo de forma direta, sim, é possível, existem investimentos que você pode sim perder todo o seu dinheiro. Aí, a próxima pergunta até é muito interessante, que é o que é o day trade? Porque muita gente ouve falar, mas não tem a menor ideia do que seja. E isso acaba gerando uma curiosidade que faz com que as pessoas até tendam a tomar decisões incorretas com relação ao day trade ou em relação a qualquer investimento. O day trade nada mais é do que uma operação de curtíssimo prazo dentro da Bolsa de Valores, tá? Então vamos supor que você entra na Bolsa de Valores, você entra no home broker, você compra uma ação e no mesmo dia você vende essa ação. Ponto, você fez um day trade. Se você sabia o que estava fazendo, bem, se você não sabia, provavelmente você perdeu dinheiro. Então é basicamente isso, são operações de curtíssimo prazo em que existem os analistas, os traders, né? Eles analisam de forma técnica, eles olham os gráficos, né, de cada uma dessas ações para entender o comportamento de preço delas em um determinado período. Só que esse período ele pode variar de um mês, dias e minutos.
né? Depende muito de como é que é a operação que esse trader está falando. Então, é um investimento bastante arriscado, depende muito de estudo, mas eu não tem nada de errado, tá, gente? É super lícito, não tem nenhuma coisa ilegal em você fazer day trade. É só uma questão de que precisa entender o que está fazendo, né? Porque senão existe sim um risco de perda significativa do seu patrimônio, se você não souber o que está fazendo. E pior, existe um risco de trauma, né? De você falar assim, meu Deus, investimentos não é para mim, eu não quero saber de investir, sendo que o day trade não é nem um investimento, ele é uma especulação, é uma forma de ganhar dinheiro, tá? Mas as pessoas às vezes confundem, acham que tudo na bolsa é day trade, e não é. Existem outras operações mais seguras até dentro da bolsa de valores, que não são consideradas day trade e que muitas pessoas compram, por exemplo, ações e mantêm durante muitos anos e se beneficiam de N fatores aí que são os motivos pelos quais elas entram na bolsa, tá? Mas o day trade, então, é isso, é uma operação de curtíssimo prazo. E é para quem sabe o que está fazendo. A partir de quanto tempo é considerado longo prazo? Não existe uma métrica, né, final assim, tá escrito num livro de que longo prazo é X. Primeiro porque, na minha visão, né, pelo que eu tenho estudado, né, pelo que eu estudei, existe um longo prazo no período em que você está usufruindo do seu patrimônio, ou seja, o período em que você ainda está na ativa, você está acumulando, e aí você faz metas que são de longo prazo, que são metas acima de 5 anos. Então, é a casa que você quer reformar, a casa que você quer trocar, o carro que você quer trocar, uma viagem internacional mais longa, enfim, a faculdade dos seus filhos que são pequenos ainda, isso daí são metas de longo prazo, né, acima de 5 anos. Porém, existe também as reservas de longo prazo, que são as reservas para o futuro, para quando você já tiver se aposentando, ou seja, dependendo de que idade que você esteja, né, de que fase da vida você esteja, isso pode ser que represente 20, 30, 40 anos. Isso também é considerado longo prazo. Então existe uma divisão, depende muito do que você está querendo investir. Mas, via de regra, né, os investimentos de longo prazo, eles são investimentos aí acima de 5 anos. Você vai encontrar, por exemplo, fundos de investimento que são considerados de longo prazo e que eles consideram longo prazo acima de 2 anos, por exemplo, tá? Mas em educação financeira, a gente considera longo prazo acima de 5 anos. E, Priscila, é tão difícil pensar no longo prazo? Na verdade, a gente não está acostumado com isso, a gente tem uma dificuldade de enxergar assim, acima de 6 meses até já é mais difícil da gente enxergar, mas dentro de uma lógica assim, de você construir carteiras e reservas, é sempre bom você ter essa visão do longo prazo. Não quer dizer que você escreveu na pedra e que aquilo que você planejou vai ocorrer, mas pelo menos você já tem uma ideia, né, de futuro. Você já pensa, nossa, o que eu quero fazer daqui 5 anos, né? Se você comprou um carro agora, um carro zero, será que daqui em 5 anos você já não vai querer trocar esse carro? Então já é uma meta. Você acabou de entrar numa casa agora, ela está reformada. Será que daqui em 5 anos ela não vai precisar de uma pintura? É uma meta de longo prazo. E são coisas que acontecem, são coisas assim previsíveis na nossa vida. Não é tão difícil você prever. Mas pode ser que eu nem esteja nessa casa. Tá, pode ser, mas pode ser que você esteja. Então vamos considerar o que é possível também, né, para você fazer esses planos e aí depois você vai ajustando. Mas o importante é saber que longo prazo é considerado acima de 5 anos. Vamos lá. Devo investir se eu tenho dívidas? Essa é uma excelente pergunta. Vira e mexe eu recebo essa pergunta e a resposta que eu dou é assim, depende. Eu sei que muita gente odeia essa resposta, mas é verdade, depende muito de você. E isso, gente, é uma geral assim nessa questão dos investimentos, de educação financeira, que tudo depende, né? É muito individual, é que nem roupa, perfume, né? Não dá para você sair compartilhando tudo aí com as pessoas, não dá para você guardar roupa da Mônica, né? Todo mundo usando as mesmas roupas ou todo mundo usando o mesmo perfume. Por isso que existem roupas e
perfumes diferentes, porque cada um é de um jeito e não é diferente para os investimentos. Então, quando você pensa em termos de dívida, o que é que você deve considerar? O custo da sua dívida. Quanto essa dívida está pesando no seu orçamento? Quanto que ela está pesando dentro das despesas que você tem para pagar? Principalmente tentar eliminar aquelas dívidas que são muito caras, né? Por exemplo, cheque especial é uma dívida muito cara. Cartão de crédito rotativo é uma dívida muito cara. Por que, Priscila, é muito cara? Porque nenhum investimento lícito você vai conseguir a rentabilização suficiente para pagar essas dívidas, né? Dívidas que a gente está falando aí que cobram juros de 10%, 12% ao mês. Você não vai achar isso. A não ser que sejam investimentos de altíssimo risco, né? E mesmo assim você tem tanto chance de ganhar como chance de perder. E a dívida é fato que você vai ter que pagar. Então é melhor não arriscar. Se você tem um dinheiro que você consegue liquidar essas dívidas, ou pelo menos amortizar essas dívidas, negociar essas dívidas, faça isso o quanto antes. Pague essas dívidas. Mas vamos supor que você tenha dívidas que são mais de longo prazo, né? Você tem um financiamento de um imóvel, você tem um financiamento de um carro, mas você não tem todo o capital para poder fazer a amortização, ou seja, o pagamento total dessa dívida. E se ela está cabendo dentro do seu orçamento, você não está ficando no cheque especial para poder pagar essa dívida, aí tudo bem, você pode considerar sim, concomitantemente em pagar essas dívidas que são de mais longo prazo, você também investir. Por quê? Porque existe o fator tempo. Né? Se você deixar para investir somente daqui 20 anos, quando você quitar o seu apartamento ou quitar, sei lá o que é que você tem aí que seja uma dívida de mais longo prazo, você perdeu todo esse tempo de investimento e esse tempo é irrecuperável. Aí você vai querer correr atrás do prejuízo, vai acabar provavelmente se arriscando em investimentos menos seguros, né? Mais inseguros, e aí você corre o risco de perder o dinheiro, né? Então, o ideal é que você saiba equilibrar. Coloque esse financiamento aí como parte das suas despesas fixas e tendo, lógico, como meta, por que não? Você reservar parte do dinheiro que você reserva todos os meses para posteriormente, daqui 2, 3 anos, você começar a fazer uma amortização dessa dívida, né? Pagar juros nunca é bom, mas se você tem que escolher, escolha o menor de juros, né? O que é mais barato para dentro da sua vida, né? Os juros que tem menor peso aí dentro do seu orçamento familiar. Tá bom? E finalmente, a última pergunta, que é uma outra pergunta também que eu recebo com muita frequência, é: qual é a melhor corretora de valores? Bom, para quem não sabe exatamente o que é uma corretora de valores, a corretora de valores ela é uma intermediária necessária, né, para que você possa ter acesso a alguns produtos do mercado financeiro, né? Então, por exemplo, você só consegue investir no Tesouro Direto através de uma corretora, né? Que é o que é o Tesouro Direto? Você emprestar para o governo. Você só consegue investir em ações e fundos imobiliários e outros ativos da renda variável se você usar uma corretora. Então, esse é o papel da corretora. E existe uma melhor corretora? Não existe uma melhor corretora. Existe aquela que você tem mais afinidade. A única coisa que eu sempre aconselho é que você busque corretoras que elas tenham taxa de corretagem zero. Porque se você for eventualmente para a renda variável e você tiver um capital muito pequeno e você ainda tiver que pagar em taxa de corretagem, essas taxas elas acabam comendo uma parte da sua rentabilidade. Então procure aquela corretora que seja taxa zero e que quando você abra o site da corretora seja intuitivo, você consiga entender, se encontrar de uma forma mais fácil ali dentro, que não seja tão complicado para você encontrar informações, que você se sinta confortável, testa o chat, né? Testa o suporte da corretora, entende mais ou menos como é que ele funciona, faz o processo de abertura normal, porque as corretoras não cobram nada para você investir, né? Não cobram nenhuma taxa de manutenção, a não ser essas taxas de corretagem, mas só se você
investir em algumas coisas lá que elas cobram taxa, abre a conta, veja como é que funciona, não tem taxa de manutenção, não vai acontecer nada se você não colocar dinheiro nenhum ali, ninguém vai te tomar nenhum dinheiro, é diferente dos bancos, né, que se você tiver uma conta que tiver taxa, eles vão te cobrar a taxa, você gostando ou não gostando. No caso das corretoras, não. Então você pode abrir, experimentar, não gostou, você pode mandar fechar, abre um processo ali de fechamento da conta e não tem grandes segredos. Tá bom? Eu queria pedir para vocês que, se vocês tiverem outras dúvidas, para que esse programa, esse quadro se retroalimente, para que a gente tenha mais diversidade de perguntas, coloca aqui as perguntas que você quer que sejam respondidas no próximo vídeo e eu vou trazer assim as respostas o máximo possível, tentando explicar com mais detalhes possíveis essas informações que às vezes são uma bagunça, né? A gente tem dificuldade de achar às vezes a resposta na internet. Tentar trazer de uma forma aqui simplificada para que vocês possam começar a investir sem medo, né? Não ter dúvidas para investir, aprender a parar de perder dinheiro e finalmente aprender a gerar renda através dos investimentos ou através de outras dicas que eu der aqui no canal. Aproveita então este momento para curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as próximas notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.